Olá, amados, a paz de Arusha, novamente, né? Dia 27 de junho de 2019. Então, vamos dar aqui continuidade ao vídeo do Paulo Júnior, né? O crente é o mundo. Deixa eu botar aqui para vocês, espera aí. Ih, ficou perfeito, amado, show! Maravilha dessa vez, hein? Ó, tô ficando craque nisso, hein? Vamos continuar. A boca do crente é para falar coisa que edifica. Ele está mentindo. Lembrando que aumentar e diminuir é mentira de todo jeito. Já viu aquele irmão? Quanto que é aquilo? Como é que é? Tal, sei o que tal. Hã? É, por aí. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Use a sua boca para promover edificação. Use a sua boca para proclamar o evangelho da graça. Quantas vezes você abriu a boca esse ano para testemunhar do evangelho no seu colégio? Me diz. Beleza, mas o negócio é que quando ele fala, amado, testemunhar do evangelho no seu colégio, não é testemunhar do evangelho que é a promessa. Não é testemunhar, falar a promessa que a Arusha prometeu, né? O que a Arusha nos prometeu, que é a vida eterna. Porque a promessa é a vida eterna, né? Não é a gente chegar e falar assim para as pessoas, olha, e a Arusha, ele prometeu vir em 5.500, ele disse para Adão e Eva, nossos pais, que ele morreria e para nos dar a vida eterna e para nos dar liberdade nele, né? Liberdade nos libertar do jugo da religião. Não, mas o evangelho aí que ele fala, de falar do evangelho no colégio, coisa assim, é falar para ir na igreja, né? Porque é isso. Os evangélicos, amados, eles não falam assim, tipo, de Jesus, até porque eles não conhecem, eles não têm essa intimidade para falar, eles não conhecem aquele que eles seguem. O próprio Arusha disse, vós adorais o que não conhece, né? Então vocês vejam bem, aí as pessoas vão falar assim, vamos lá na minha igreja que é legal, vamos ouvir o meu pastor que é legal. Então isso aí é o pregar o evangelho que ele fala, tá certo? E sendo que no Espírito a gente anuncia a promessa a toda criatura, né? Então essa é a diferença. Vamos continuar. Tem leis para nossa palavra, para nossa verbalização. Vocês reparam que tudo ele fala leis, tem leis. Não é lei, é mandamento. E o mandamento está baseado no amor. Então a pessoa que anda no Espírito, e o Espírito é amor, porque o Pai é amor. E a pessoa que anda no Espírito, ela pratica o amor. Então se ela pratica o amor, ela vai falar a verdade, ela não vai falar mentira. Se ela pratica o amor, ela não vai falar palavrões, por quê? Porque isso fere, né? Se ela ama, né? Ela pratica o amor porque ela ama, porque o Espírito que pratica esse amor, ela não vai desejar mal ao próximo. Entende? Então você vê que mandamento é uma coisa, leis são outras. O que deu foi mandamento baseado no amor, mas ele aqui está falando de lei, por quê? Porque a lei é da religião, e ele está defendendo a religião e não andar no Espírito, verdadeiramente. Porque se ele falar que nós temos que andar no Espírito aqui no sistema religioso é você praticar os atos religiosos, entende? Você anda no Espírito aqui, que é o Espírito da mentira. Mas o andar no Espírito, no entendimento, é você sair da mentira aqui, você sair do físico e ir para o Espírito, passar seu tempo e deixar de ir a um templo. Isso é andar no Espírito verdadeiramente. Tem leis para o lugar e as pessoas que a gente anda. Abre comigo em 2 Coríntios 6. Vamos ver. 2 Coríntios 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão das luzes e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou Belial? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos?
porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós serei meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Saí do meio deles, não toquei em nada imundo, diz o Senhor. Beleza, amado? Mas quando o apóstolo Shaul diz que comunhão há entre a luz, a luz e as trevas, né? Que comunhão há? Vamos ver aqui. 2 Coríntios, né? Que ele leu. 2 Coríntios 6, né? Vamos ver aqui. 6. Olha. Aqui, ó. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, né? Tem outros que tá aqui. Vamos ver essa aqui. 1 Coríntios 6, né? Vamos ver essa aqui, como é que tá aqui. Que ele leu incrédulos, né? Incrédulos, descrentes, não, 2 Coríntios, né? 2 Coríntios. Ele leu incrédulos. Mas incrédulos, descrentes, né? São sinônimos. Então vamos lá. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Veja, amados, aqui o que ele está dizendo é o seguinte. Veja bem, não se ponhais em julgo desigual com os descrentes, ou seja, não vos ponhais com os incrédulos, com os descrentes, ou seja, está dizendo que aquele que anda no espírito, que é o templo, que anda no espírito, não está mais no físico, não é para ter comunhão, comunhão com eles, assim, comunhão assim, tipo assim, comunhão no entendimento, tá certo? Por quê? Porque o entendimento deles é carnal, é físico. O nosso entendimento é no espírito, então não tem como. Não é tipo assim, vamos supor, você vai fazer vai abrir um negócio com um evangélico, né? Ele não está falando sobre isso, porque as pessoas falam que comunhão é tipo assim. Hoje eu vejo assim, antes eu pensava assim, a gente não deve ter comunhão eu quando era evangélico, pensava assim, então eu não devo me pôr em julgo desigual com um incrédulo, né? Porque o incrédulo na minha cabeça era aqueles que não iam à igreja. É assim que o evangélico pensa. Então, assim, tipo, eu não posso abrir uma sociedade com uma pessoa que não é da igreja. Por quê? Porque não tem, assim, não pode ter comunhão com a luz e as trevas. É assim que o evangélico pensa. Então, ou seja, a luz para o evangélico é aquele que vai na religião evangélica que está na luz. Tá? Isso aí eu tô falando no sentido religioso, como eu pensava. E as trevas são aqueles que não são da igreja, que não vão à igreja, estão nas trevas. Então não pode ter comunhão. Então eu não posso abrir um negócio com uma pessoa que não é da igreja, porque estão nas trevas. Só que na verdade no espírito, amados, o que ele está falando aqui no espírito? Porque o apóstolo Shaul, ele falava no espírito. Ele não falava no físico, ele falava no espírito. E a pessoa que está no espírito, ela entende o que está sendo dito. Quando ele diz assim, não se põe em julgo desigual com os descrentes, ou com os incrédulos, ou com os infiéis, como está dizendo em outras bíblias, mas vamos botar aqui os descrentes e incrédulos, que o nosso entendimento é no espírito. Então a gente não pode ter uma comunhão com aquele que está no físico, que a visão dele é carnal. Por quê? Porque não dá. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então não tem como a gente ter uma comunhão, como a gente compartilhar do espírito e do físico ao mesmo tempo. Tá certo? Não tem como. A gente pode falar e a pessoa entendeu. Se não entendeu, não entendeu. Agora a gente não pode juntar o físico com o espiritual, não tem como. Sabe? Porque o que é físico, é o espiritual é espiritual. Não tem como juntar físico com o espiritual, o carnal com o espiritual. Então é isso que está falando. Não se põe em julgo desigual com os infiéis, com os descrentes, com os incrédulos. Não se põe em julgo desigual. Você é do entendimento do espírito, você é templo do espírito.
Então, não se associe, não vá de novo ao físico para ter comunhão, indo de novo a um templo físico para ter comunhão com aqueles que não estão no espírito. É isso que está falando. Entende? É isso que está falando. A gente deve falar, alertar aqueles que são incrédulos, que vão a um templo físico, que vão a uma religião, porque são incrédulos, porque vão para essa porta larga. A gente deve falar para eles irem para o espírito. Mas se por um acaso eles não quiserem o caminho que é Yahushua, quiser continuar no caminho que é a porta larga, a gente não deve ter comunhão com eles. Comunhão, ou seja, não é que a gente deve deixar de falar com eles, mas a gente não deve tipo assim, botar o físico deles para o espiritual, entende? A gente tem que separar isso, é isso que ele está falando. Então aqui, ó, pois o que tem em comum com a justiça é maldade, né? Por quê? Porque Yahu é justiça, Terron é maldade, né? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, ou seja, nós estamos na luz, por quê? Porque nós andamos no Espírito, e o Espírito é luz. E aqueles que estão no engano da religião estão nas trevas. Está falando no Espírito, não está falando da gente deixar de ter comunhão, da gente não falar com o evangélico, com o católico, com o Espírito, com alguém religioso, que a gente deve deixar de ter comunhão com eles, no sentido de orientar, de falar. Mas a gente que tem um entendimento no Espírito, deixar influenciar o físico no nosso entendimento no Espírito. É isso que ele está falando. A gente não deve ter comunhão nisso, a gente ter influência do físico, do que eles creem no físico como espiritual, e a gente deixar influenciar no entendimento do Espírito. Tá certo? Entende? É isso. É tipo assim, olha, eu estou no Espírito, então eu ando no Espírito. Então se eu ando no Espírito, eu sou o templo do Espírito. Então eu não posso me influenciar. Ir a um templo físico, tá? Por quê? Porque as pessoas que estão no físico, eles acreditam que o templo físico é a casa de Deus, certo? Então eu não posso me influenciar por isso. Tipo, botar o físico também no espírito, eu sou o templo do Espírito, mas eu vou no templo físico porque as pessoas acreditam que o templo físico é o templo é a casa de Deus, tá certo? Então eu não devo me influenciar, não misturar isso. Não é que eu devo deixar de falar, né? De me relacionar com as pessoas que estão no engano da religião. Mas eu não posso deixar ser influenciada, o físico passar para o espiritual. Por quê? Porque o meu entendimento hoje é no espírito, não é mais no físico. Tá certo? É isso que ele está falando aqui. Então, que harmonia entre Yahushua e Belial? Por quê? Porque quem está nos templos não está em Yahushua, está em Belial, está em Terron. Belial aqui é Terron, que Terron tem vários nomes. Que há de comum entre o crente e o descrente, ou seja, aquele que anda no espírito com aquele que anda no físico. Tá? Que acordo há entre o templo de Yahu e os ídolos? Veja, o templo de Yahu, vocês vejam bem o que o apóstolo João está falando aqui, amado. Ele está falando tudo no espírito, veja bem. Que acordo há entre o templo de Yahu, quem é o templo de Yahu? Somos nós. E os ídolos, quem são os ídolos? A casa de Deus, o templo físico, que é a idolatria, que são ídolos. Porque eles precisam de ir no templo físico e não são o templo. E isso é idolatria, isso é ídolo. Vocês vejam bem o que ele está falando. Vocês vejam bem, o templo de Yahu, que somos nós, e os ídolos, que são a casa, o templo físico, a igreja física, isso é ídolos. Olha isso que ele está falando. Pois somos santuários do Deus vivo. Nós somos santuários, templos de Yahu, do Deus vivo. Como disse Yahu, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja, habitarei com eles. Ou seja, Yahu habita em nós. E com eles andarei. E Yahu habita em nós, ele anda em nós. Por quê? Porque nós andamos no Espírito. Então, a partir do momento que nós andamos no Espírito, Yahu anda em nós. Por quê? Porque a nossa carne é mortificada, o Espírito é que anda. Nós andamos no Espírito. Nós não somos Espírito, nós andamos no Espírito. Vejam isso que ele está falando, amados.
Portanto, saiam do meio deles e separem-se. Diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, eu os receberei. Ou seja, sai do meio deles, não é sair assim, deixar de ter comunhão, assim, de conversar e tal, mas é sair do meio deles, é sair do entendimento deles. É sair do físico, do entendimento do físico, passando para o espiritual. Mas é você estar firme, andando no espírito, no entendimento do espírito, tá? E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que maravilha, amados, que o apóstolo está falando aqui pelo Espírito, né? Então vamos continuar aqui o que o Paulo Júnior está falando. Você vê que o Paulo Júnior aqui está falando no físico para o Espírito, e o nosso apóstolo Shaul, que eles botaram como Paulo, está falando no Espírito, para a pessoa não ter comunhão no Espírito para o físico. Não está falando de pessoas, mas está falando no entendimento. Tá certo? Por quê? Porque as pessoas que estão aqui no templo físico, elas estão no entendimento do físico, mas pensando que estão no espírito, no espiritual, mas não estão no físico, na carne. E nós andamos no entendimento do espírito, não na carne. Tá certo? Eu não posso nutrir uma amizade com ímpios. Eu não posso ter um relacionamento amoroso com ímpio. Eu não posso frequentar uma casa de show ímpia. Tá aqui. Aí de novo ele fala ímpio como a pessoa que não vai à igreja, que é fora da religião, aí é ímpio. E sendo que a gente viu no outro vídeo que ímpio é aquele que não pratica a piedade, o amor ao próximo, que é impiedoso, né? Então vocês vejam bem, aí ele diz, mas só que quando a escritura diz que não pode ter comunhão, ele que está falando não pode ter comunhão, tipo, não pode ser amigos, né? Mas não é isso que o apóstolo está falando aqui. Não é isso. Quando ele fala que não pode ter, que não é para ter comunhão, é você como assim, de se influenciar pelo físico. Você é do espírito, entende? Você anda no espírito. Então você tem a visão no espírito. Então não é para você ter comunhão com a visão física, ou seja, com a visão carnal, entendeu? Ter comunhão, assim, tipo, deixar influenciar a visão carnal no espiritual, tá certo? Porque você é do espírito, então você é o templo. Não é para você deixar de falar com as pessoas, sabe? Não é para você deixar de ter amizade com as pessoas, mas é você ter amizade com as pessoas, mas não se influenciar. E você é do espírito, você é do espírito. Então o que é físico, é que a carne é carne. Tá certo? É aqui, ó, físico, religiosidade. Mas você não vai se influenciar, entendeu? Pela religiosidade. Você é do espírito, então você segue a Yahushua, você não segue a religião. É isso que ele está falando. Não é para a pessoa deixar de falar com as pessoas deixar de ser amiga de uma pessoa. Pelo contrário, é porque como é que a gente vai falar do caminho de Yahushua se a gente não ter comunhão com as pessoas? Mas não é que a gente deve não ter comunhão com as pessoas, como ele está falando aqui. Ele está falando de ter comunhão com as pessoas, de ser amigo das pessoas, né? Não é isso, mas é você ser amiga das pessoas, mas você não se influenciar. Você é do espírito, você não é do físico, você não é da carne, você não é da religiosidade, você não é de uma religião, você é do espírito, você anda em Yahushua, no caminho que é Yahushua, no pastor que é Yahushua, e não no líder religioso, e não na religiosidade, entende? É isso que ele está falando, é diferente, amados. É diferente, vocês vejam bem o que ele está falando aqui. Você veja que ele está totalmente perdido, Paulo Júnior. Eu tenho pena desse homem. Eu não posso ter um relacionamento amoroso com ímpio. Eu não posso frequentar uma casa de show ímpia. Veja, é lógico que, deixa eu botar aqui de novo que ele falou outra coisa. Entre o santo... Veja, eu não posso ter um relacionamento amoroso com o ímpio. É lógico, com o ímpio que ele está falando é quem não é da igreja. Mas é lógico que quando a gente está andando no espírito, tá? A gente, por exemplo, eu mesmo, né? Eu casei, né? A segunda vez, e o meu marido era da Universal, né? E aí eu casei no templo físico quando eu estava presa no sistema da religião. Quando eu casei, tempos depois que eu saí do sistema religioso,
né? Aí meu marido ainda queria ir para a igreja, ele, olha amor, a gente tem que ir para a igreja. Eu falei assim, amor, nós somos o templo, nós somos a igreja. E aí eu comecei a mostrar para ele, né, que nós somos a igreja. Então o que acontece? Ele saiu da igreja, mas ele não é a igreja, ele não é o templo. Por quê? Porque ele não está em Arusha, ele crê em Arusha, ele crê no nome, mas ele não está. Amados, porque não basta a pessoa crer. Não basta a pessoa sair do sistema religioso e crer em Arusha e falar, olha, eu creio em Arusha. Tá? Não basta isso. Basta a pessoa sair do sistema religioso, crer em Arusha e ir para Arusha. Porque não basta a pessoa só crer, a pessoa tem que ir. Ele mesmo disse, vinde a mim. E quando a pessoa vai nele, ele nos leva ao Pai, a gente anda nele. A gente anda no Pai e no Filho. Mas só que meu marido, ele ainda está preso no sistema. Por quê? Porque ele saiu da igreja, mas o sistema não saiu dele. E quando a gente vai para Arusha, Arusha nos liberta do sistema. Tá certo? Então, o que acontece? Então, é uma coisa assim, tipo... ele não está no espírito, ele não está no físico, ele ainda está no sistema, ele ainda fica pensa nas coisas deste mundo, está preocupado com as coisas deste mundo. Meu marido está assim, mas eu sou casada com ele, tenho comunhão com ele, mas no espírito, no entendimento, eu não tenho comunhão com ele. Por quê? Porque ele está no físico, ele não está no espírito, ele está no físico, na carne. Eu estou no espírito, eu ando no espírito. Então, eu sou casada com ele, vocês vejam bem, eu tenho comunhão com ele, eu sou casada com ele, mas o meu entendimento é no Pai e no Filho. O entendimento dele não está no Pai e no Filho, porque ele ainda não foi no caminho que é Arusha. Tanto para vocês terem uma ideia, o meu marido não vê meus vídeos. Ele é inscrito no meu canal, às vezes ele entra no vídeo, eu vejo assim, ele vai e vê um vídeo novo meu, aí ele entra, dá um like e sai. Ele não vê meus vídeos. Por quê? Porque ele não está em Arusha. Ele se sente incomodado. Ele se sente incomodado. Às vezes, eu estou assistindo um vídeo, entendeu? Um vídeo meu, né? Porque eu gosto de assistir depois quando vai para o YouTube, eu gosto de assistir. Aí ele vai e fala outro assunto. Por quê? Porque ele se sente incomodado, porque ele não está em Arusha. Então, amados, não basta simplesmente a pessoa sair do engano da religião e crer em Arusha. Ah, eu creio que o nome dele é Arusha. Eu creio que o nome do pai é Arusha. Não basta isso, mas basta a pessoa crer e ir para Arusha. Então o passo é a pessoa crer primeiro. Quando a pessoa crê, a pessoa vai para Arusha. Porque se a pessoa não for para Arusha e Arusha levar o Pai, a pessoa não está em Arusha, não anda nele, não anda no Espírito. Entende, amados? Então, essa é a diferença. Então, eu tenho comunhão com meu marido, mas o meu espírito, o entendimento, não tem comunhão com ele. Por quê? Porque eu ando no espírito, ele anda no físico, na carne. Por quê? Porque ele ainda está preso no sistema deste mundo. E o sistema deste mundo é físico. Entende? Então, é isso que ele está falando. Não é da pessoa não ter comunhão, por exemplo. É lógico que a pessoa que está no espírito e ela é solteira, não tem ninguém, ela vai procurar uma pessoa, né, que esteja também no espírito, que ande no espírito. Mas agora, no meu caso, que meu marido, eu sou casada com ele e ele não está no espírito, eu não vou me divorciar do meu marido porque ele não está no espírito. Mas eu não vou me compactuar no entendimento. Por quê? Porque o meu entendimento é um, o dele é outro. Então eu não vou misturar. Eu não vou ter comunhão com o entendimento que ele tem. É isso que entende? Eu estou dando esse exemplo, amados, para vocês entenderem isso. Porque o Paulo Júnior aqui está falando, tipo, da pessoa não ter comunhão, da pessoa não ser amiga com o ímpio, que é aquele que não vai para a igreja. Que é aquele que está na religião. Mas só que no espírito, não. No espírito é você ter comunhão com a pessoa, mas não ter comunhão, não se influenciar pelo físico. Por quê? Porque você é do espírito. É isso que o apóstolo está falando. Vamos continuar. Olha o que ele está falando aqui. Veja bem. Vocês vejam que no entendimento do espírito é totalmente diferente. Vocês vejam bem. Santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, serei vosso pai e
vós serei meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Saí do meio deles, não toquei nada imundo, diz o Senhor. Eu não posso nutrir uma amizade com ímpios. Veja bem, eu não posso nutrir uma amizade com ímpio, porque ele falou primeiro que eu tinha esquecido como ele falou, né? Então veja, nutrir uma amizade com ímpio, mas o ímpio na cabeça dele, né, como a gente sabe, no sistema religioso, é aquele que não vai para a igreja. Só que não é isso que o apóstolo está falando. O apóstolo está falando que eu não posso ser influenciada por ele. Eu não posso ser influenciada por aquele que está, porque o ímpio está aqui, ó. Que pratica impiedade, que pratica impiedade. Por quê? Porque aquele que dá dízimo e oferta e não ajuda o próximo é ímpio, é impiedoso. Mas na cabeça do sistema religioso, o ímpio é aquele que não crê na religião, que não vai numa igreja, entendeu? Esse é um ímpio. Mas ele aqui está falando, eu não posso nutrir uma amizade com o ímpio, ou seja, eu não posso ser amigo de um ímpio, eu não posso ser amigo de uma pessoa que não vai na religião. No espírito, no entendimento do espírito, eu posso ser amiga de uma pessoa que está no físico, na carne, tá? Que é evangélico, que é católico, de alguma religião, eu posso ser amiga dele, mas eu não posso me influenciar no entendimento no espírito. É isso que ele está falando, o apóstolo Shaul está dizendo isso. Nós andamos no espírito, então a gente não vai se influenciar pelo físico, pela carne, pela visão carnal, tá certo? Eu posso ser amiga dele, mas não me influenciar por entendimento que eles têm, que é no físico, que é na carne, mas o meu entendimento é no espírito. É isso que o apóstolo está dizendo, mas ele que está dizendo que a pessoa não pode ser amiga de um ímpio, não pode nutrir amizades com o ímpio, ou seja, a pessoa tem que largar o ímpio para lá, que é a pessoa que não vai na igreja, e sendo que no sistema gente, o amor do Pai é tão perfeito, é tão grandioso, que vocês vejam o que ele está falando aqui. O que o Espírito está falando? Não é que a gente não deve ser amigo de uma pessoa que está no sistema religioso, que está na carne, que está no físico. Nós devemos ser amigos deles. Mas o que a gente não pode ser influenciado pela visão deles, que é carnal, a nossa visão espiritual. Então, a gente não pode ter comunhão, a comunhão que o apóstolo Shaul diz, entre a luz e as trevas, entre o infiel, entende? Entre o incrédulo, nós que cremos no Espírito e o incrédulo, é isso, é não ter comunhão entre o Espírito e o físico, porque não tem como ter comunhão no entendimento, não está falando da pessoa, tá? Não está falando da pessoa, está falando do entendimento. Veja, o nosso entendimento é no espírito, nós somos do espírito, nós andamos no espírito, eles andam no físico, na carne. Nós não temos que ter comunhão no entendimento, então a gente não pode ter comunhão assim, tipo, o entendimento do espírito ter comunhão no entendimento do físico, da carne. Mas nós podemos ter comunhão sim com o evangélico, com o católico, com o espírita, com todos eles, com aqueles que não têm religião nenhuma, mas que não conhecem ainda Yahushua. Nós podemos ter comunhão com eles, com a pessoa, mas não ter comunhão no entendimento do espírito, com o entendimento físico. É isso que o apóstolo está falando, amados. Vamos continuar. Eu não posso ter um relacionamento amoroso com ímpio. Eu não posso frequentar uma casa de show ímpia. Está aqui. Não posso. A relação do crente com o mundo, ela não é de acolher o mundo. Ela é de... Vocês vejam, amados, que ele sempre fala, não posso, é uma imposição. E sendo que quando a gente está no Espírito, veja, esse agora que eu falei para vocês, é o Espírito que está falando, porque veio e fluiu, porque o Espírito que vai falando, não sou eu, é o Espírito. Ontem mesmo eu estava falando com o pai, eu falei, pai, olha o que tu falastes ontem, foi assim, fantástico, o que ele falou que... Porque isso veio dele, amado, não sou eu que estou falando, é o Espírito que está falando. Veja, o que o Espírito falou ontem, que o Pai é Espírito, e ele é adorado no entendimento, no Espírito, ele
não recebe nada físico. Mas quando Yahusha falar, né, tive fome, tu me deste de comer, tive sede, e depois ele vai dizer, em verdade vos digo que foi a mim que vocês fizeram. Por quê? Porque nós fizemos no físico para ajudar um próximo, porque o próximo também está no físico. Então a gente faz isso para Yahusha, não é para o Pai, mas é para Yahusha. Mas a adoração no Espírito, porque o Pai é Espírito. Então vocês vejam que é o Espírito que está falando, não sou eu, é o Espírito. E agora aqui o Espírito que falou de novo aqui, que está falando que o entendimento que a gente não pode ter comunhão no entendimento do Espírito para o entendimento físico. Não dá. Então vocês vejam como o Espírito fala. E você veja que aqui o Paulo Júnior ele está falando nada do Espírito, aqui ele está falando tudo físico. Que não pode, mas é tudo físico. De brilhar sobre o mundo. Filipenses 2,15. Para que brilheis como astros e estrelas no meio de uma geração corrupta e perversa. Você nessa terra só tem um propósito: brilhar sobre a escuridão do diabo, brilhar sobre a escuridão do pecado, brilhar sobre as trevas que jaz esse mundo. É isso aí, amados, porque quando a gente anda no entendimento do Espírito, nós somos luz. Por quê? Porque Yahusha é luz, o Pai é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, nós somos luz, mas o negócio é que a gente brilha porque, veja, é uma coisa assim tão fantástica que a gente pode ter comunhão com a pessoa que está no sistema, mas o nosso entendimento não tem comunhão com o entendimento deles, porque o entendimento deles é físico, o nosso é espiritual. Entende? Então, nós brilhamos nas trevas, por quê? Porque aqui é trevas. Isso aqui é trevas. Então, você veja que tudo ele está passando para o físico. Ou seja, você não pode ter comunhão com o mundo, que o mundo para ele aqui é físico. Tá? O mundo para ele aqui é físico, ele está falando, mas ele está passando para o espiritual. O mundo é físico e você é espiritual porque você vai na igreja. Então, você não pode ter comunhão. Só que na escritura, o mundo que está falando é visão carnal. Tá certo? Então vocês vejam bem que ele está falando tudo no físico. Está falando nada no espírito aqui. Até agora ele não falou nada do espírito, amados. Eu não posso. Pastor, então não posso ter nenhuma espécie de amizade só da igreja? Não disse isso. Você não pode ter intimidade. Pessoa que você abre a sua vida, expõe tua intimidade, é ímpia. Está errado. Que você conta teus segredos, o melhor amigo do peito é ímpio, está errado. Você não pode. Amado, eu até assim, hoje mesmo, eu antes eu falava a minha vida assim para as pessoas, hoje eu não faço mais isso, porque quando a gente vai para o Espírito, ele vai nos moldando. O que eu passo hoje, o problema que eu tenho, primeiro, eu falo com o Yarro. Segundo, eu falo com uma pessoa que eu sei que está em Yahusha, por exemplo, irmão Edinho é um que, se eu precisar desabafar, eu vou falar com ele. Por quê? Porque ele está em Yahusha, tá certo? Agora, aqui, o que ele está falando de expor a vida, beleza, a gente não deve expor a vida para qualquer um mesmo, né? A gente não deve. Primeiro a gente deve expor a nossa vida para Yahweh e para Yahusha, né? Porque Yahweh e Yahusha o Yahweh é nosso pai, e Yahusha é nosso irmão, né? E eles são nossos melhores amigos que nós temos, né? Então, é diferente, né? Eu, por exemplo, tenho assim, eu sei que tem muitas pessoas que estão em Yahusha, né? Mas eu sou uma pessoa assim, hoje, eu antes falava muito da minha vida e tal, hoje eu sou uma pessoa muito reservada nisso. Eu sou uma pessoa muito reservada. E o próprio Pai vai nos ensinando isso. Por exemplo, no Face. Eu antes no Face, eu botava as coisas. Eu não estou quase entrando no Face, amados. Mas antes eu botava a minha vida e falava a hora que eu acordava, não sei o quê. Hoje, se eu entro no Face, é para falar de Yahusha. Eu não fico expondo minha vida, eu não fico botando foto, eu não fico... Não. Eu não faço mais isso. Sabe? Então vocês vejam que muda. Mas aqui ele está falando de... tipo amizade, de você ter amizade, não é isso que o apóstolo diz no entendimento. No entendimento, a comunhão que você não deve ter, de novo eu falo, né? O Espírito vai falar de novo para a pessoa entender. No entendimento do Espírito, você não deve ter comunhão entre a sua visão espiritual e a visão carnal. Não tem como você juntar os dois.
Por quê? Porque luz é luz, treva é treva. Não tem como você juntar a luz com as trevas, não dá. É isso que ele está falando. Mas não é de você ter amizade com uma pessoa. Você pode ter amizade com uma pessoa, né, que não está no entendimento do Espírito, mas você não deve assim misturar o entendimento do Espírito com o entendimento físico. É isso que ele está falando, tá certo? Até porque, como é que a gente vai falar de Yahusha se a gente não tiver amizade? Mas é lógico que a nossa amizade que a gente tem, eles vão ver a diferença. E muitos vão ser ganhos por isso. Só que aqui no sistema não, eles se afastam. Tipo, na igreja mesmo. As pessoas não, são poucos que falam comigo, amados. São poucos. Teve pessoas que desfizeram amizade no Face. Por quê? Porque eu saí da igreja, porque eu sou incrédula. Porque na cabeça deles eu sou incrédula, eu sou endemoniada, eu sou rebelde. Porque eu saí da igreja. Eu deixei de crer em Jesus. Não basta dizer, gente, olha só, eu creio, mas o nome dele não é Jesus, o nome dele é Yahusha. Não basta dizer isso. Na verdade, eu sou incrédula porque eu deixei de crer em Jesus. Ela está blasfemando porque ela diz que Jesus não é Deus. Isso é uma blasfêmia porque Jesus é Deus, entende? Mas eu não devo deixar me afastar das pessoas porque eles creem que Jesus é Deus e eu não creio que Yahusha é Deus, porque Yahusha é filho de Yahweh e não Deus, como está na Escritura. Mas eu não devo ter comunhão com o entendimento deles, porque o entendimento deles é carnal, é contra a Escritura. O meu é no Espírito, está dentro da Escritura. Por quê? Porque o Espírito testifica o que está escrito na Escritura. É diferente, entende? Então vamos continuar. Pastor, está ouvindo agora uma secularização gospel evangélica. Como assim? A gente pode ouvir uma música evangélica, mas pode ouvir também um Pink Floyd, pode ouvir um Beatles, pode ouvir aí um Sepultura, Metallica, Iron Maiden, pode ouvir Zezé de Camargo e Luciano, Tião Carreiro, pode ouvir pro inferno com isso. Uma ova! É o que está dizendo, saí do meio deles e não toquei nada imundo. Não toque nessas coisas, fuja dessas coisas, é pecado. Amado, quando ele fala não toquei nessas coisas que é imundo, isso aqui é imundo. Por quê? Porque aqui é idolatria. Isso aqui é adulteração, porque eles estão adulterando, porque eles estão no falso Deus, né? Adultério espiritual. Isso aqui é imundo. Aí ele fala que a pessoa tem que ouvir somente música evangélica, né? Somente música gospel. Música gospel que fala mentira, que fala coisas contrárias da Escritura. Tipo aquela do Fernandinho. A cruz me libertou, foi a cruz que libertou? Quem libertou é Yahusha, não é a cruz. Então vocês vejam que está totalmente contrário. E outra, tem músicas que a gente ouve, música secular, que eu aprendi a ouvir e que conta a verdade, e que conta a nossa história. E que, por que eles falam que não pode ouvir? Tipo Olodum. Outro dia, aquela música eu até esqueci o nome, da banda Reflexo, acho que é a banda Reflexo, né, que o irmão Edinho mostrou, que fala a verdade e que está em ritmo de Olodum. Ele fala que não pode ouvir. Mas por que eles falam que não pode ouvir? Porque essas músicas mesmo que contam a história, que contam a verdade. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Pastor, e na televisão? A gente pode assistir tudo? Você ainda tem televisão? Porque até o que era bom não presta mais. A notícia, os jornais, é tudo manipulado. Você vai lá, é porque agora descobriram que a cenoura é bom para o câncer. Aí você vai ver que não é nada. É que eles contrataram, eles fizeram um acordo com um produtor rural. Fala assim, fala sobre a cenoura que a minha venda vai subir 300% e eu dou tantos milhões. Aí o William Bonner vai lá, a Globo arrecada 10 milhões de reais e o William Bonner fala da cenoura.
No outro dia, ela vendeu 100 toneladas de cenoura só porque falou que ela é boa para isso. Mentira. Tudo manipulado, tudo mentiroso. Programas imorais, novelas, minisséries, filmes sanguinários, profanos e adultos, pornografia. Você está consumindo isso? Isso é padrão do mundo. O mundo bebe iniquidade. Jó capítulo 15, como se fosse água. Nós abominamos as telenovelas, abominamos esses programas indecentes, esses programas de auditório, abominamos a pornografia, a sensualidade, a promiscuidade. Se tem uma máquina que é a maior máquina de conformar o homem ao mundo, é a televisão. Tudo que não presta, todo lixo, meu irmão, é evacuado na sua sala o momento que você liga. E o crente não tem pacto com essa programação ímpia. Sai do meio deles. Concordo com ele. Uma coisa que ele falou agora que eu concordo totalmente. Eu realmente não assisto mais televisão, amados. Não assisto mais. Eu quando ligo a TV aqui em casa é para botar no YouTube. Fora isso eu não ligo mais TV. Quando a minha televisão aqui em casa é ligada, é porque é o meu marido que liga, porque eu mesmo não ligo mais. Gente, não repare os cachorros, tá? De novo os cachorros latindo. Ai, é triste essa situação desses bichos. Eu fico com pena desses cachorros. Vamos continuar. Por que é pecado, pastor? Primeira carta de João, abre lá, antes de Apocalipse. 1 João, pega Apocalipse e volta, primeira carta de João. Primeira João, capítulo 2. Primeira João 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ok? Você leu a primeira frase? Então você quer lei, é ordem para você. Não amei o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ok? Ah, pastor, mas se porventura eu amar? Vamos lá. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vamos ver de novo o 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, é uma evidência que não é salvo. Veja bem, ele está falando, de novo, vamos ler aqui. 1 João, né, que ele falou. 1 João 2,15, né? Então vamos ler aqui 1 João. Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui tira a concentração, né, amados? Olha, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Yahushua, o justo, veja. Ele escreve essas coisas para que vocês não pequem, porque nós andamos no Espírito. Se porém alguém pecar, ou seja, se alguém pecar porque nós estamos nesse corpo temporal, então nós temos esse corpo, né? Temos um intercessor junto ao Pai, Yahushua, o justo, né? Mas nós não vivemos no pecado, porque nós andamos no Espírito, a nossa carne é mortificada, tá? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Veja, obedecemos aos seus mandamentos, não à sua lei, às suas leis, mas aos seus mandamentos. Vocês vejam bem. E o mandamento dele é o quê? É o amor. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e, na verdade, não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Yahweh está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Veja bem, aquele que obedece a palavra, ou seja, a palavra que é Yahushua. E a palavra que é Yahushua nos deu um mandamento que é baseado no amor. E quando a gente anda no Pai, nós obedecemos aos mandamentos. Por quê? Porque o próprio Espírito pratica esse amor em nós.
certo? Então vocês vejam bem. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Veja, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Porque não adianta só falar, eu estou em Arusha, mas a gente deve permanecer nele e andar nele. Deve andar como ele andou. Seguir ele, não é seguir um líder religioso, não é seguir uma religião, mas é seguir em Arusha, andar em Arusha. É isso que diz a Escritura. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. A mensagem que ouviram de quem? De Arusha, que veio revelar o Pai. E que os apóstolos estão falando que Arusha ensinou. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Ou seja, as trevas estão se dissipando aonde? No entendimento daquele que anda no Espírito. E brilha a verdadeira luz. Por quê? Porque a treva não está mais em nós. Porque nós andamos na luz. Nós somos da luz e não das trevas. Tá? Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Veja que ele está falando um mandamento que é o quê? Baseado no amor. Então, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Por quê? Porque quando nós andamos na luz, nós andamos no amor. Por quê? Porque Yahweh é amor. E o Espírito que habita nele é amor. Vocês vejam bem. Quem ama seu irmão permanece na luz. E nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Vocês vejam bem. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Agradeçam ao nome de Yahushua. Sejam gratos ao nome de Yahushua, porque os nossos pecados foram perdoados. Porque quando a gente sai do engano da religião e a gente vai para Yahushua, Yahushua nos leva ao Pai, o Pai nos perdoa. Yahushua nos perdoa. Por quê? Porque a nossa carne é mortificada e hoje nós andamos no Espírito, não mais na carne, mas no Espírito. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Yahweh permanece e vocês venceram o maligno. Que é o maligno? Terrom. Por que nós vencemos o maligno? Por quê? Porque o Espírito habita em nós. E nós vencemos o maligno pelo Espírito, porque o Espírito da verdade habita em nós. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Aqui o que ele está falando o mundo é físico, tudo que há do mundo. Porque a pessoa que está no físico e ama o mundo, a pessoa, a carne dela é vivificada. Então ela cobiça. E a cobiça é o quê? É a obra da carne, a cobiça. É a concupiscência, tudo isso é da carne. Então a pessoa que ama no mundo, que está no mundo, que está no físico e que pratica as coisas do mundo, tudo físico, a pessoa, a carne é vivificada. Então a pessoa pratica a concupiscência, a impureza, tudo isso, a obra da carne é praticada. Por quê? Porque a carne que está vivificada e o espírito está mortificado, está dormindo. Mas aquele que sai do físico, que sai da carne, da visão carnal e vai para o espírito é vivificado e a carne é mortificada. Então a gente não ama mais o mundo, a gente ama o espírito, a gente anda no espírito. Quando a gente anda no espírito, nós amamos o que é do espírito e nós odiamos o que é do físico, o que é do mundo, tá certo? Então veja bem. O mundo, a sua cobiça passam, ou seja, a cobiça aqui, amados, é os desejos carnais também, que é a cobiça. Então isso tudo que ele está falando, quando a gente está no espírito, é mortificado essa cobiça. Por quê? Porque nós andamos no espírito, não mais no físico, não mais na carne. Então o nosso ser carnal, ele é mortificado. Então a cobiça é mortificada, a impureza, todas as obras da carne,
né, que o apóstolo fala também, as obras da carne são impureza, prostituição, lascívia, cobiça, mentira, todas essas obras também são mortificadas, tá certo? O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Yahweh permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anti-Yahushua está vindo, já agora muitos anti-Yahushuas têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Veja, aqui está falando daqueles que saíram do engano, foram para o entendimento do Espírito e depois saíram do entendimento do Espírito e foram de novo para o entendimento carnal. É isso que ele está falando. Tá certo? Mas vocês têm uma unção que procede do separado. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevam porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Veja, nenhuma mentira procede da verdade. E nós conhecemos a verdade. Quem é a verdade? Yahweh e Yahushua, eles são a verdade. Certo? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Yahushua é ungido? Este é o anti-Yahushua, aquele que nega o Pai e o Filho. Aquele que nega o Pai e o Filho. E não é isso que esses líderes religiosos, eles negam porque eles falam que o Pai é o Filho e o Filho é o Pai? Que Jesus é Deus? Ele está negando Yahushua, dizendo que Jesus é Deus. Porque Yahushua não é Deus. Yahushua é filho de Yahweh. Ele é homem, filho de Yahweh. Yahweh é o único Deus verdadeiro. Então vocês vejam bem. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem também o Pai. Então quem confessa o Filho, confessa o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Olha, aqueles que ouviram desde o princípio permanecem em vocês. Desde o princípio o quê? Desde o princípio que a pessoa sai do engano da religião e vai para o Espírito. Então, desde o princípio, quando a pessoa está no Espírito, por quê? Porque é uma novidade de vida, é um princípio agora, andar no Espírito. Todas as coisas velhas já se passaram, acho que tudo se fez novo. Então, vocês vejam bem. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Veja, no Filho e no Pai. Permanece nos dois. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. E quem quer enganar? Esses que estão no sistema religioso, no físico. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, ou seja, a unção é que o Espírito que receberam dele, permanece em vocês e não precisa que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, ou seja, o Espírito dele recebido, que é verdadeiro, não falso, ou seja, o Espírito que é verdadeiro, não falso, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Ou seja, nós recebemos o Espírito, então o Espírito nos ensina todas as coisas. Isso é verdadeiro, não mentira, isso é verdade. Mas nós temos que permanecer no Espírito, temos que permanecer em Yahushua, no que ele nos ensinou, tá certo? Não é no que o líder ensina, não é no que a religião ensina, mas é o que ele nos ensinou, conforme está escrito na Escritura, tá certo? Não segundo o que esse sistema religioso ensina, mas conforme está na Escritura. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele, tá certo? Então vejam bem, eu gosto de ler sempre os capítulos, amados, porque eles botam esses versículos isolados para dizer o que eles acham. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Vem cá, deixa eu te contar um segredo. Sabe qual que é a palavra grega aqui para amar o mundo? Não ameis o mundo.
Você tem que entender que a Bíblia foi traduzida do original. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. O Novo Testamento foi traduzido, escrito originalmente no grego. E o grego dá a ideia mais profunda. A tradução nossa é por um padre, João Ferreira de Almeida. Foi feita no século XVIII. E nem sempre a tradução ela é fiel ao original. Não ameis o mundo. A palavra ameis, amor, sabe o que significa? Vem cá. Agora eu vou pegar você. Não acolheis com alegria. Amar aqui, acolher com alegria. Aí você viu a calça da Paola Oliveira? Eu quero igualzinha. Você viu a calcinha colada do Cristiano Ronaldo? Eu acolho com alegria. Ele separou da terceira, eu também vou largar. Você viu esse negócio de virgindade? Tá por fora. 18 anos virgem? Cuidado, hein? 19 é virgem ainda? Acolher com alegria. Se alguém acolhe com alegria as tendências do mundo, o modo de viver, o modus operandi do mundo, acolhe com alegria, recebe a última novidade do mercado e se veste daquilo, o amor do Pai não está nele. Pode ser uma grande evidência de não haver conversão. Isso é muito sério. Pois é, amado, isso é muito sério. Só que quando ele diz não acolheis com alegria, não misture o que você é, porque você é do espírito, para o físico, tá certo? Você é do espírito, então você vai andar no espírito, você não vai andar na visão carnal, na visão física. É isso que ele está falando, tá certo? Então, amados, eu vou encerrar essa parte. E amanhã eu continuo. Aí amanhã, se o Pai permitir, eu vou terminar a parte final amanhã, né? Porque ainda tem uns 13 minutos ainda para terminar o vídeo. E assim que eu acabar, eu vou gravar, né, sobre a Adventista, né? Alguns pastores da Adventista. Então, que vocês evangélicos, espíritas, qualquer religião, católico, estiver ouvindo, sai do engano da religião, venha para a liberdade em Yahushua. Tá? Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.